As Frias do Sérgio. Apresentação: Sérgio Ponte. Tá começando As Frias do Sérgio deste sábado, com uma entrevista sensacional que vai repercutir a partir de hoje, logo mais assim que o programa acabar, vai repercutir na mídia esportiva do estado do Ceará. O presidente alvinegro. Conosco hoje nas Frias. Eu pergunto e você responde. Breno Rebouças, domingo cheio para os cearenses no Brasileirão. Tem jogo de todo time local, os maiores. Tem jogo de manhã, à noitinha e à noite. Breno Rebouças, boa noite. Boa noite, Sérgio Ponte, boa noite a todo mundo ligado nas Frias do Sérgio. Você tem razão, amanhã começa cedo, né, Sérgio? De manhã às 11 horas, já tem o Ceará enfrentando o Atlético Mineiro, o jogo que a Rádio Povo CBN transmite ao vivo. Mais tarde, à noite, a partir das 6 horas, o Ferroviário vai enfrentar o Remo lá no Mangueirão. Já é um encontro de líderes cedo, né, Sérgio? Porque os dois venceram, foram os únicos que venceram no Grupo A. E tem 3 pontos, então tira teima bem cedo lá na Série C. E às 7h15 da noite, 7h30 da noite, mais tarde, o Fortaleza enfrentando o Botafogo em casa, pressionado pela vitória, já que, além dos 2 jogos sem ganhar na Série A, vem de 4 partidas sem vencer. Então, começa cedinho e tem futebol até o fim do domingo, Sérgio. Thiago Minhoca, o seu boa noite. Qual dos 3 cearenses tem perspectivas, possibilidades de sair vitorioso amanhã? O Ceará enfrenta a máquina, Atlético Mineiro. Fortaleza recebe aqui, para mim, uma baba, o Botafogo. E o Ferroviário no clássico de líderes da Série C no Mangueirão, Remo. O mundo quer te ouvir, Thiago. Boa noite, Sérgio Ponte. Boa noite ao ouvinte da Rádio Povo CBN. Olha, complicado dizer qual tem mais possibilidade, mas acredito que o Ferroviário tem a situação mais confortável, porque enfrenta um Remo que nos últimos tempos não tem sido aquele Remo ali dos anos 90, né? Uma equipe com muito peso, tem tido muita dificuldade, quase no ano passado acabou sendo rebaixada, mas vai ter aí um duelo interessante. O Fortaleza vem com muita pressão, tem a obrigação de vencer. Já o Ceará vai enfrentar uma forte equipe, uma equipe que está surpreendendo. Desde quando o São Paulo chegou no Atlético Mineiro, a equipe vem fazendo jogos muito bons. E aí o Ceará vai ter que repetir aquelas atuações lá da final da Copa do Nordeste, se quiser trazer alguma pontuação. Não é impossível, mas acredito que a do Ceará ela é a mais complicada, mas se conseguir será um grande feito. Conosco hoje, por incrível coincidência, a primeira entrevista dele este ano, antes e pós-pandemia. O presidente do Ceará Sporting Clube, Robson de Castro. O Ceará é provavelmente um dos 3 clubes do Brasil a estar com suas contas rigorosamente em dia. O mês de julho, foi pago no dia 5 aos jogadores, e no dia 6 aos jogadores, e no dia 5, o dia anterior, aos funcionários. O presidente alvinegro está conosco nas Frias. Boa noite, Robson de Castro. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Breno. Boa noite, Thiago. Prazer estar com vocês. Estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco aí sobre Vozão e sobre futebol. Então vai começar o bombardeio a partir de agora, presidente. Você arriscaria ensinar o pulo do gato de como o Ceará está sobrevivendo diante desta crise, presidente? Olha, Sérgio, na verdade isso não é um momento que a gente vem colhendo esses frutos por conta de atitudes somente desse momento da pandemia, dessa parada da economia. Isso é um dever de casa que tem quem fazendo há muito tempo, né? É uma disciplina financeira muito grande, uma responsabilidade com os recursos do clube, né? Uma resiliência também, porque ao longo dos anos a pressão é muito grande para que você, enfim, faça o que se fazia no futebol de uma forma geral, que era jogar para a torcida, contratações absurdamente caras e inviáveis para o clube do nosso porte, enfim.
E então a gente já vem trabalhando isso há muito tempo, né? Não é uma coisa do dia da noite. A gente já fez dever de casa. No momento da pandemia, o que nós fizemos de diferente foi, primeiro, buscar oferir receitas, novas rubricas de receitas, tá? Um pouco mais de criatividade, inovar, melhorar o relacionamento com o torcedor, principalmente com os sócios, nesse momento de dificuldade, que é uma geração de caixa seria através dos sócios, e um diferimento de pagamentos que não seriam importantes, né? Que a gente pudesse colocar para frente, alguns com base nas medidas provisórias do governo, e outros com acertos com credores e fornecedores, para que esse caixa pudesse ter sustentabilidade agora para essas despesas mais urgentes e deixasse para frente aquilo que poderia ficar para depois. Eu tenho dito muito o seguinte, que no momento da pandemia o caixa era o rei, então a gente tinha que sempre procurar geração de caixa, né, e conseguir novas entradas de caixa. E te digo uma coisa, nesse período de pandemia, nós fomos muito procurados com oferta de crédito. Muita gente nos quer emprestar dinheiro. É algo assim inusitado no futebol. Pelo nosso balanço, pela acreditação, pelo histórico do Ceará como bom pagador. Então, nós temos tido muita oferta de crédito. Eu te confesso que eu peguei muito pouco daquilo que me foi oferecido, né? Ainda bem, graças a Deus. Mas mesmo esse ano sendo um ano difícil, claro que a gente não sabe como é que vai ser o resultado final, se não vamos ter superávit de déficit, nós estamos com o 5º ano seguido de superávit. Muito difícil manter um superávit de um ano como esse, para qualquer clube, para qualquer organização. Mas, ainda assim, nós teremos o menor passivo da Série A. Ainda assim. Breno Rebouças está aí. O presidente do Ceará, à sua inteira disposição. Fala! Consagração do Rádio Esportivo 2020, Breno Rebouças. Bom, presidente, boa noite. Ainda vou pegar essa linha que o Sérgio está falando, né? Já que ele começou por esse lado da pandemia e das consequências, eu vou manter essa linha inicial. Até que ponto, qual foi o impacto, melhor dizendo, da venda do Arthur em relação ao que vocês vão receber para cobrir o prejuízo da pandemia? Ou seja, eu quero saber quanto de prejuízo vocês tiveram e se o dinheiro que vocês vão receber da venda do Arthur, quando for o total, cobre isso 100% ou não, e qual o impacto dele para amenizar esse prejuízo que vocês tiveram? Não, a venda do Arthur ela foi parcelada, né? O Palmeiras vai receber em 4 parcelas semestrais, recebeu somente a primeira, nos repassou somente a primeira, né? Ela é importante, o valor que entrou no caixa, mas não é relevante em relação ao tamanho de perda de receita que nós tivemos. Aí, nosso financeiro estima aí que já próximo de 25 milhões de prejuízo, né? Deixamos de arrecadar já esse ano. Uma parte a gente acha que é recuperável, que seria mais a parte dos pagamentos em relação a direitos de transmissão de jogos, que nós temos contrato com a TV Globo e com a Turner, né? Isso, alguns valores foram postergados, vão ser recebidos, então a gente poderia amenizar isso aí, mas uma parte relativa à renda de jogos, né? A gente ia ter um crescimento muito forte na área de sócio-torcedor. Nós fizemos uma carteira de quase 22 mil sócios em 15, 20 dias, que a gente remodelou o programa, e a gente ia chegar a 40, isso estava projetado, e perdemos aí, vamos dizer assim, por conta da pandemia, que tivemos que fechar o nosso feirão lá no shopping, deixamos de colocar para dentro do clube 18 mil novos sócios, né, chegando a 40, que era o que estava estimado. E a venda do Arthur, ela, ao final, a gente só recebe 70% desse valor, né, do valor vendido, então 30% é do Taboão da Serra. Do valor que nós ficamos foi, da primeira parcela, algo em torno de R$2 milhões, já convertido. Assim, claro que é um valor importante, claro que ele ajudou aqui nos nossos compromissos emergenciais, mas ele não recupera nem de longe as perdas das receitas que nós tivemos. Thiago Minhoca. E aí, exatamente nisso, Robson, né, que, assim, muito torcedor já fala, né, coisa que também a gente repara, o Ceará hoje tem um elenco que foi feito um investimento pesado, e boa parte das apostas que acabaram dando certo não foram investimentos tão altos assim. O Ceará já estuda, até porque o próprio Guto mencionou na coletiva passada, no último jogo, exatamente uma mudança, né, de
de tentar fazer algumas... trazer jogadores de características que ele considera relevante. O Ceará já está pensando em fazer algum tipo de negociação com os atletas que acabam não se encaixando nessa característica que o Guto mencionou? Na realidade, o pessoal parece que não assistiu a entrevista do Guto, né? Muita gente publicou uma coisa e depois teve que retificar as manchetes. O que o Guto estava falando é que em alguns jogos falta algumas peças. E tinham peças que estavam lesionadas, né? O que ele estava querendo falar era mais sobre isso, do que propriamente sobre contratação. Mas como existe uma, entre aspas, tara da imprensa e do torcedor com relação a isso, o pessoal já vai levando para esse lado. Não estou descartando contratação, estou só dizendo, interpretando a entrevista do Guto. Depois é bom escutar a entrevista e não as manchetes ou o que escreveram. E o que a gente vai contratar? Claro que nós vamos contratar alguns jogadores, não vão ser muitos, talvez no máximo aí 2 jogadores para reforçar uma ou outra posição que a gente entende que precisa de jogadores com um pouco mais de força, né? Mas assim, com muita paciência, sem pressa e também não é urgência, não é urgente. Nós temos um bom plantel. Nós no último jogo enfrentamos os Grêmio, nós, por exemplo, estávamos sem 3 zagueiros, né? Nós estávamos sem o Klaus, sem o Thiago e sem o Brock, assim. Só estávamos com o Luiz, eu digo dos mais veteranos, e jogou o Lacerda, e jogou normal, jogou bem. E nós temos peças na base também. Nós temos o Kelvin, que é um baita jogador, tá certo? Que está incorporado ao grupo aí. Nós trouxemos o Clebão, por exemplo, né? O Clebão aí tá indo muito bem. O próprio Jacaré, né? Tem o Rick, que também é um jogador muito interessante. Então, às vezes, a solução de essa peça, um ou outro, desse ajuste, está dentro de casa, está ali do seu lado. Eu me lembro que faltava uma peça para a lateral esquerda e veio o Felipe Jonathan. Faltava um atacante de área e todo mundo querendo que eu contratasse. Eu disse, não, tem que dar espaço para o Arthur. Então é assim que o futebol esse tema de contratação, assim, que se valoriza tanto no futebol, assim, especialmente aqui no nosso, precisa ser repensado um pouco esse tipo de análise, a meu ver, né? E principalmente entender e interpretar bem o que o treinador fala, para depois não ficar repetindo manchetes. Só para reafirmar, né? Na verdade, é mais relacionado a uma mudança do atual elenco, né? Porque, como eu estava mencionando, há exatamente um investimento feito na temporada e alguns jogadores, enfim, por questão de lesão, por questão de falta de oportunidade, se há alguma possibilidade de renegociação, empréstimo, alguma coisa do tipo. Poderão sair também alguns jogadores, alguns que a gente já vê que não vai conseguir dar uma resposta, desde que surjam possibilidades, né? Ninguém pode fazer uma rescisão, mandar um jogador embora, porque isso tem consequências. Mas tem alguns jogadores, né, que vocês devem estar observando, que não estão sendo relacionados, né, principalmente, que nem que não está jogando, mas aqueles jogadores que não estão sendo relacionados, certamente não estão como nos planos no momento. Agora, o futebol é sempre assim uma coisa que muda do dia para a noite, né? Eu digo assim, a preço de hoje, né, esses jogadores que não estão sendo relacionados, eles poderão sair. Mas amanhã, às vezes, aparece uma oportunidade, o cara agarra e fica. Então, é assim que funciona. Mas, claro que nós temos que enxugar um pouco aí. Pelo menos, assim, a nossa ideia é tentar liberar aí uns 4 jogadores, tá certo? Desses aí que não estão sendo relacionados, que estão sendo pouco utilizados, inclusive, com presença nos jogos, mesmo que não seja na equipe principal, e, eventualmente, trazer um ou 2 aí, mas que realmente cheguem para somar muito, né? Independentemente de grife, mas de perfil. Presidente, a vinda do Kleber, hoje artilheiro do Ceará, foi um lance de pulo bamba ou por conta do seu olho clínico?
Tá observando esse jogador, né? Ele e o Jacaré. Jacaré, por exemplo, quando terminou o jogo ali do Ceará e Caucaia, vencemos de 1-0, mas o Jacaré fez uma baita de uma partida. Ali mesmo na zona mista, quando ia passando um diretor do Caucaia, eu chamei ele, disse que tinha interesse no jogador, e dali notícia fizemos uma reunião e acertamos com o Jacaré. E do Kleber, na semana seguinte também, a gente estava querendo contratar um atacante de área, e eu disse, eu vou contratar esse rapaz aí do Barbalha. Liguei para ele estava em Salvador, pedi para ele pegar um avião e vir para cá, ele veio para a nossa cidade aqui, para Fortaleza, e aí a gente fez a contratação. Mas eu acredito muito nesses jogadores que têm fome, que querem uma oportunidade, né? E às vezes ele está ali pertinho, está aqui vizinho, a gente está dentro da nossa terra aqui, está na base, tá? Acho que esse negócio da grife, isso aí já passou, esse negócio do medalhão e tal, etc. A gente tem que trabalhar, procurar trazer atletas que tenham potencial e fome, né? E que, claro, se tiver as valências, força e velocidade, ajuda muito, né? E se tiver qualidade, aí nem dúvida, nenhuma dúvida. Aí é para trazer. E eu acho que ele está indo muito bem. O garoto tem muito espaço, já tem muita gente ligando, interessada em saber quem é esse garoto aí e tal, e até querendo fazer proposta, mas eu estou segurando isso. Hoje ele tem uma multa muito alta, aliás, foi até dobrada essa multa mais recentemente, né? Tem uma multa aí de perto de 50 milhões de euros, tá? E em reais aí, perto de 40 milhões de reais. Então, é uma joia por ser um atacante de área diferente, que não tem no mercado mais esse tipo de jogador, você procura, não existe, e que sabe jogar, que tem qualidade para jogar, né? Ele tem quase 2 metros de altura, quer dizer, e tem cheiro a gol, porque em 4 jogos fez 4 gols, então é realmente um grande ativo nosso agora. É o que eu falei num programa, no Trem Bala e também no Toto Esportivo. O Ceará tem um jogador que é raro no Brasil, hoje no Brasil, se tem um matador do estilo do jogador Kleber. O estilo dele, alto, grandalhão, me faz até lembrar, claro, o ilustrador com algumas referências, umas positivas, outras negativas. Ele sai da área, ele faz o pivô muito bem, mas um jogador jovem, 23 anos, fazendo gol em tudo que é competição, campeonato cearense, Copa Nordeste, Copa Nacional, já desperta realmente interesse. Já houve sondagem formal, informal, e é verdade, se vendeu já o Kleber, o Ferroviário tem uma cota, tem um percentual, presidente, é isso? O Ferroviário teria 15% do valor. Mas agora me parece que é ligado a um investidor do Ferroviário, não é bem ao Ferroviário, tá? O Ferroviário está lá, mas a relação aí é com um investidor do Ferroviário. Não seria exatamente o clube. Está na rubrica do clube, mas não é, pelo menos não é na totalidade do clube, é o que eu sei. Me parece isso. Sérgio, deixa eu continuar nesse assunto do Kleber. Presidente, eu vou fazer 2 perguntas em uma nessa situação do Kleber. Você falou que foi dobrado, isso quer dizer então que ele fez um novo contrato com o Ceará? Ele tem um novo contrato? Vocês aumentaram alguma coisa, mudaram alguma coisa no tempo? Queria que você explicasse isso. E sobre o Ferroviário, eu ia até perguntar sobre isso aí, porque assim que o Kleber começou a fazer esses gols todos, inclusive agora no Brasileiro, eu fui pesquisar, peguei as matérias lá do começo de quando ele veio, né? E aí eu vi que tinha essa história da porcentagem do Ferroviário, que na época saiu que era 25%, você está falando agora que é 15%, mas mais do que isso, eu lembro que teve... Desculpa, é porque a gente tinha a possibilidade de exercer a compra de mais 10, e nós fizemos. Tá? Vocês compraram mais 10, né? Então, assim, eu lembro que na época teve uma história muito bagunçada, porque o jogador parece que já tinha assinado com o Ferroviário e depois assinou com o Ceará. Depois um repórter lá de Juazeiro me ligou, falou que o empresário dele estava falando mal do ex-presidente do Barbalha, que agora está até afastado, porque ele teria atravessado o negócio. Eu queria então que você explicasse pra gente como é que aconteceu tudo isso, porque na época ficou um disse-me-disse, ninguém soube direito como foi essa negociação, e se de fato tem um novo contrato com o clube, qual é a duração e essas multas novas agora rescisórias? Na verdade o Kleber tinha um pré-contrato com a gente, tá certo? Que a gente tinha assinado, e ele já tinha rescindido com o Barbalha, tá? Aí nós assinamos esse pré-contrato com o Kleber.
E quando a gente foi dar entrada no contrato, apareceu que o Ferroviário também tinha dado entrada no contrato do Kleber. E aí ficou, como é que pode? Ele assinou com a gente e o Ferroviário. E aí eles não assinei com o Ferroviário não, e ficou essa confusão, né? Enfim, ficou uma coisa bem complicada de se explicar realmente. Mas foram dois representantes, um assinou com vocês e outro com ele, como é que foi essa história? Ele não se apresentou com nenhum representante para a gente, não. Tá? Uhum. Ele tinha muita gente falando o nome dele, mas nós ligamos para o jogador. Sim. Eu sempre ligo para o jogador e digo, rapaz, quem é o teu agente, ou é você mesmo? E aí, no caso do Kleber, foi ele mesmo. Ele foi lá para a minha empresa e nós acertamos lá. Na hora que a gente foi dar a entrada, tinha o Ferroviário da entrada, tá certo? E aí ficou essa situação complicada. E o Kleber disse, não, eu quero ir para o Ceará, Então eu sentei com o Ferroviário, né, e acertei com o Ferroviário, e tinha um investidor também que estava nessa coisa do Kleber. E aí eu disse, não, então vocês ficam com 25% aí, e o Ceará fica com 75%. Dos 75% do Ceará, eu já comprei mais 10%, já estou com 85%, entendeu? E o Ferroviário continua com 15%. Então essa é a lógica aí para não dizer que eu comprei, né? Está previsto, só não fiz ainda. Eu tenho um prazo até abril para pagar esses 10%. Próximo ano. Só eu tenho até abril próximo para exercer. E nós, numa reunião interna nossa, deliberamos por exercer a aquisição. Então, vamos efetivar a aquisição de mais 10%. Não tenho como te esclarecer isso. Eu não quis entrar, me aprofundar no que aconteceu, não. O que existe era um contrato assinado conosco e entre aspas, contrato assinado com o Ferroviário, que eu não sei em que circunstância se deu, tá? O fato é que acabamos nos resolvendo. Então vamos dar uma pausazinha de 2 minutos, daqui a pouco a gente volta com as frias do Sérgio, presidente Robson de Castro, aqui conosco neste programa que é polêmico, que é cáustico e que é desassombrado. Voltamos já. Todos os sábados você tem um encontro com Sérgio Ponte e suas frias, no mais cáustico e desassombrado programa esportivo do estado. Notícias verdadeiras, entrevistas palpitantes, os fatos como eles são, sem arrodeios e subterfúgios. O seu encontro semanal com Sérgio Ponte, o repórter Bi-Bola de Ouro do Nordeste. As frias do Sérgio. Apresentação, Sérgio Ponte. Bom, estamos de volta com as frias do Sérgio, hoje com a presença do presidente do Ceará, Robson de Castro. Agora o presidente fica à sua disposição, Breno Rebouças. Mas então eu vou até perguntar um pouco mais sobre esse novo contrato, né? Sobre a questão das multas, né? Se são 40 milhões real para cá, né, presidente, do mercado brasileiro, 50 milhões em euros pro mercado de fora. E dá para dizer por quanto é que você comprou mais 10% do Kleber? Do Ferroviário, mas era um valor baixo, era um valor que estava estabelecido em 150 mil reais, estava prefixado já no contrato, no acerto que a gente tinha feito inicialmente com o investidor e com o Ferroviário. Então foi esse valor aí. Tudo bem, presidente, eu só não entendi uma coisa, por favor. Eu vou exercer a compra, tá certo? Ainda não efetuei o pagamento, que eu tenho até abril, mas vou até pagar logo para até ajudar um pouco também o Ferroviário, que está precisando lá. O investidor que apoia o Ferroviário me falou, se puder antecipar, não está certo. Bom, presidente, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu entender. Você fez o primeiro contrato com o jogador, a multa era X. Depois, você fez um outro contrato com o jogador. Eu prorroguei. Não é verdade? Prorroguei mais um ano. Prorroguei mais um ano. Né? Aí ele ia ganhar um salário, ele ganhava um salário esse ano, um salário um pouquinho melhor no que vem, um salário um pouco melhor ainda no terceiro ano. Eu já incorporei o salário do terceiro ano a ele merece, tá certo? Aí incorporei o salário do último ano para ele. Ele já hoje ganha o que ele ganharia daqui a 2 anos. E estendi mais um ano de contrato e dobrei as multas contratuais. Certo. É por você agora, Thiago Mioca. Eu queria saber exatamente essa questão da multa, né? Se hoje é a maior multa do Ceará, exatamente o Kleber,
E se o senhor pensa exatamente fazer adequar mais uma vez o contrato dos jogadores que estão em evidência, como por exemplo o Charles, né, que vem sendo muito importante nessa parte da temporada que já foi disputada. Eu não lembro, assim, Thiago, se é a maior multa, não. Eu não lembro. Eu acho que as multas são bem relevantes lá do Ceará. Essa do Charles, principalmente, que é um jogador que nós somos sócios, né? Com o Inter. O Inter tem 50% de direitos econômicos, o Ceará tem 50% de direitos econômicos. E claro que o jogador está vinculado aqui ao seu direito federativo. Quer dizer, toda a venda passará pelo Ceará. Mas, com certeza, a multa do Charles é muito alta. Não é também baixa, não. Então, assim, eu não sei precisar qual é a maior. Eu até arrisco, talvez, dizer que a do Charles talvez seja até maior, não sei. Eu não sei dizer isso para você, realmente. Eu teria que olhar. Mas estou muito tranquilo com relação aos nossos contratos e valores de multas dos nossos atletas. Presidente, me responda aqui uma coisa. O Ceará tem hoje um elenco de 35 atletas, mais ou menos. Pela sua ótica, não é demais, inclusive inchando a folha. E 2 em 1, como diz plagiando o Breno, essas contratações passam pelo seu crivo ou é da responsabilidade do executivo de futebol, Jorge Macedo? Por favor, presidente. Não, tem que passar por mim. O executivo de futebol ajuda no processo, mas não pode nada, ninguém é contratado no clube ou dispensado do clube sem minha autorização. Isso aí não existe possibilidade nenhuma. Sempre eu quem tento avalizar. Hein? 35 vamos lá, nós temos vamos fazer aqui uma avaliação do elenco para a gente ser... Porque é o seguinte, nós estamos numa competição, aliás, nós estamos em uma não, então, nós estamos em mais 3 competições, né, Sérgio? Uma acabou agora, nós nos sagramos campeões, foi a Copa do Nordeste, mas nós temos mais 3 competições. Não se joga 3 competições com elenco pequeno, né? Quem faz elenco pequeno hoje está chorando aí na mídia porque não joga contratação, isso é fato. Por quê? Porque não vai aguentar, não vai ter como aguentar. Isso é fato. Então, assim, nós vai ter um momento aqui que nós vamos estar jogando, aliás, nós estamos jogando 3 vezes por semana, né? Domingo, meio de semana e sábado ou domingo. Então, não é brincadeira. Então, você tem um elenco. Claro que eu acho que a gente está aí tem algo em torno de 4 jogadores a mais do que deveria. Mas vamos lá, goleiro. Goleiro do Ceará, nós temos 3 goleiros, e mais um da base. Nós temos o Praz, nós temos o Richard, nós temos o Diogo e tem o André, que é um garoto da base. Então, o goleiro está aí, tá tranquilo. Zagueiro, nós temos 4 zagueiros já profissionais, que é o Brock, o Pagnossati, o Klaus, Luiz, o Lacerda e o Vitão da base. E você viu que rapaz, você tem 6 zagueiros, nós jogou o Lacerda aí, num jogo porque machuca, porque lesiona, porque tem isso, tem cartão. Lateral direito, nós temos 2, Samuel e Eduardo. Lateral esquerdo, nós temos 2, Bruno Pacheco e Alisson. E tem o Kelvin ali, que é um coringa, que joga de lateral, que joga de volante, que joga de ponta. É um jogador diferente, é um baita de um jogador que já ele vai também ter um espaço, e eu preciso dar espaço para ele. Né? Então lateral, volante eu só tenho 5 volantes. Eu só tenho o William, o Charles, o Fabinho, o Ricardinho e o Martin. E o Sobral, que pode fazer um volante, que também é um coringa. Né? E são jogadores diferentes, né? O William é mais marcação, o Ricardinho é mais cartear o jogo, né? É mais armar o jogo, organizar o jogo. Meia, eu tenho 5 meias. Vinícius, Bachola, Wesley, Lima e Quixadá. Agora mesmo nós tivemos o Bachola machucado, Vinícius machucado, né? O Lima não pôde jogar contra o Grêmio por causa da cláusula. Nós só tínhamos o Wesley e Quixadá. No sistema do Guto, ele quis fazer um time mais de enfrentamento do que de organização, colocou 3 volantes. Ele mudou um pouco a lógica do time, mas muito mais por uma estratégia de jogo. Mas se ele achasse que tivesse jogar com meio, eu jogar o Wesley e o Quixadá. Atacante, camisa 9. Nós temos o Kleber, o Sopes, o Bergson e o Rodrigão, que está machucado. Né? Só temos esses aqui. 4. E só 3 no momento. Então, e de ponta, nós temos aí o Leandro, o Matheus, o Rick e o Jacaré, e o Rogério, e pronto. Quer dizer, 4, 5 jogadores aí para uma posição
Então, assim, e ainda tem aí desse elenco 4 que nós vamos talvez liberar, que são 4 jogadores que estão meio subutilizados. Na hora que aparecer um clube, a gente libera. E trazer mais 2. Então, assim, ao mesmo tempo, o elenco parece ser grande, mas não é para o ano que nós estamos tendo. Nós tivemos a sorte de já fazer um elenco para o ano todo. E foi uma coisa diferente que nós fizemos esse ano. Né? Nós fizemos um elenco para o cearense, outro para o brasileiro. Não, nós fizemos as contratações para o ano. E alguns pequenos ajustes depois do ano. Então, eu acho que o elenco é um pouco maior do que deveria, em 4 peças, mas para nós está sendo uma virtude nesse momento. Sérgio, eu queria até aproveitar como ele estava, como o Robson estava mencionando, exatamente detalhando o elenco. O nome que dá vez na boca do torcedor é do Rafael, né? O Rafael já tem muito tempo que está sendo ventilado. E como é que está sendo, exatamente como é que está essa situação? Né, você já mencionou que tipo, tá na mão exatamente dele, do Rafael. O Rafael disse que também está esperando o Ceará alguma coisa. Como é que está esse impasse? Se ele pode vir agora, ou no caso, só em outubro, se tem uma questão da janela europeia e está envolvido. Como é que está exatamente uma possível negociação com o Rafael, que é o nome que o torcedor mais tem falado, pedindo, né, para que ele chegue ao Ceará? Não, primeiro, não está tendo mais nenhum contato. Teve lá, isso é um assunto de 1 mês atrás, ou um pouco mais, em que eu já tinha falado com o Rafael, tá certo? Ele já tinha me dito que dificilmente iria voltar ao Brasil, tá certo? Que ele estava tendo uma sondagem num clube da Suíça. E claro que, como as pessoas gostam de serem paparicadas, ele postou umas coisas do Ceará, que gosta de jogar no Ceará, mas criou esse ânimo aí com a torcida, né? E que, na realidade, era muito mais fogo de palha, né? Do que propriamente algo concreto. Tanto é que foram algumas pessoas lá no meu escritório falar em nome dele, sou amigo dele. Eu digo, meu amigo, pois tá bom, tá aqui a proposta. Até agora não voltaram. Porque, na realidade, é só fogo de palha. Não tem nada de... O Rafael, não... se o cara quer vir, ele vem dizer, eu quero ir, tá aqui e tal, etc. Mas ele não quer, ele tá lá. Ele já tinha me dito, tinha se naturalizado o alemão, que quer morar lá, a mulher dele não quer sair de lá, os filhos não falam nem português. Pra você ter ideia, os filhos dele. Nem português falam. Ele está com a vida tudo lá. Ele talvez viesse para cá, uma oportunidade, se a mulher topasse, as crianças, vir para o Brasil, passar aqui uma temporada, ele fazia aqui uns 5, 6 meses de contrato. Tá? Agora, o preço de hoje, nós temos que avaliar o perfil do jogador, né? A qualidade, né? Se ele realmente é o que a gente precisa. Né? Também tem essa questão. Hoje também não dá para a gente encaixar que se ele quisesse vir, a gente ia contratar, não. Porque ele também já é um jogador com uma certa idade, nós já temos jogadores também com uma certa idade aqui. Ele já é um jogador diferente de 2, 3 anos atrás, então ele tem que ter com muita calma. Para uma montagem no elenco, seria mais fácil encaixar ele no momento atual. Não sei se valeria, se é o que a gente precisa. Não adianta dar remédio para dor de barriga se a dor é na cabeça. Não é por causa do nome do jogador, eu falei, é a grife que a gente vai contratar. Então, no caso, ele está descartado, né? Assim, no momento. Não posso dizer isso, que no futebol tudo é possível. Okay. Mas ele não é um jogador que eu estou atrás dele para contratá-lo, não. Da mesma forma, ele também não é um jogador que está querendo vir para o Ceará, como estão dizendo, não. Não existe isso. Nem de um lado, nem de outro. Pode acontecer? Pode acontecer. Em que condições? Não sei. Né? Não sei em que condições. Mas, assim, também não é um jogador que está na nossa mira, que nós temos que contratar jogador. Não. Se nós fôssemos contratar um jogador hoje, seria com outro perfil e até para outra função e para outra posição dentro do elenco. Presidente, você esse ano inovou, deu uma declaração no passado, final do ano passado, chateado, envergonhado. Você falou, após a classificação do Ceará, o que os torcedores falavam, e você mudou o perfil. Você contratou, que você falou agora há pouco, um elenco o ano inteiro. Evidentemente, você contratou uma ruma de jogadores, muitos deles estão agradando, conversado meio fraco, sem maiores condições, com o passar do tempo, foi aparecer no futebol deles. Mas eu pergunto, isso acontece em qualquer situação, você compra tudo de uma porção só, um pacotão só, pacotão e não de jogadores, quantidade.
Se arrependimento matasse, você não teria contratado quem, Robson de Castro? De jogador? Sim, jogador. Não, eu não gosto de falar isso sobre esse tipo de coisa, porque isso aí primeiro é um desrespeito com o atleta, né? Se não deu certo aqui, pode dar certo em outro canto. Eu não gosto de contratar jogador mau caráter, mas não é o nosso caso, nós não temos esse perfil dentro do clube. Já aconteceu ter jogador lá dentro que não agia de forma legal, de forma bacana. Mas hoje até o nosso ambiente é muito bom mesmo, não tem isso, não. Mas eu não queria dar nome aos bois, não, Sérgio. Você acha que isso aí seria muito agressivo da minha parte? Não tem por que falar Tudo sobre bem. isso. Breno Rebouças. Gente, eu vou pegar esse lendo do Sérgio só para fazer uma pergunta que eu acho que talvez seja de muitos torcedores. E depois que você respondeu, eu queria até dar um passo atrás e fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, na verdade, em relação ao Kleber, mas eu vou deixar para tirar essa dúvida depois você responder essa. Eu queria falar especificamente do Wesley. Por que eu queria falar do Wesley? Você fez um investimento muito alto no passado, na época, eu acho que foi até o maior investimento do clube, na época, né? Vocês foram lá, ele estava no Japão, fizeram todo um esforço, e baseado, claro, no que vocês conheciam do Wesley. Tanto é que na época que vocês trouxeram o Wesley, ninguém contestou, porque todo mundo tinha na memória aquele jogador que tinha ajudado muito o Ceará, né? Então, assim, quem é que ia imaginar que ele ia voltar e pelo menos até o momento não entregaria, eu não sei se você concorda, mas não entregaria o que foi investido nele. Pelo menos eu acho que até agora ele não devolveu o que foi investido nele. Eu queria saber se em algum momento, você que fez esse investimento, conversou com ele, você mesmo particularmente, sentou para conversar, para perguntar o que está vendo, porque ano passado eu lembro bem de uma entrevista que ele deu, onde ele foi perguntado se ele se sentia incomodado por ter sido o maior investimento e não ter tido sequência, não está rendendo. Ele disse, não, eu estou tranquilo. E eu achei aquilo muito estranho. Como é que o cara está tranquilo sabendo que houve um investimento, um esforço por ele e ele não está conseguindo devolver isso? Enfim, eu queria saber se você chegou a conversar com o Wesley em relação a ele devolver no campo todo o esforço que foi feito para trazê-lo do Japão para cá. Então vamos lá. Nós contratamos o Wesley. Primeiro o Wesley estava em 2018 aqui. Aliás, todas as passagens do Wesley no Ceará foi muito bem, né? Foi muito bem, sempre se destacou, sempre é um dos principais jogadores do nosso time. E em 2018 ele teve uma lesão, ligamento, ficou fora do campeonato, tinha feito o gol mais bonito do campeonato, que foi aquele contra o Corinthians. Exatamente, e lá no jogo mandante era o Corinthians. Depois ele se lesionou, estava muito bem no titular do time, se lesionou, esse ligamento ficou fora e voltou no jogo do Atlético Paranaense, ainda sem condição física. Nós colocamos ele para jogar 20 minutos, em 20 minutos ele deu um passe para o gol, fez um gol e sofreu um pênalti. Em 20 minutos ele acabou com o jogo, lá dentro da arena do Atlético Paranaense. Foi o jogo, por exemplo, que nos classificou para a Série A de 2019. E aí ele tinha que voltar para o Japão e ele, na verdade, ainda estava se recuperando do joelho, e nós trouxemos ele para quê? Contratamos ele para o Ceará. O que é a nossa ideia? Nós vamos recuperar o Wesley aqui nos primeiros meses de 2019, aí 4 meses, aproximadamente 5 meses, que tinha tido um problema grave, para depois nos ajudar no brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro. E o Wesley acabou, por conta dessa ida para o Japão, não teve lá a atenção que era para ter sido feita com ele, para a recuperação dele. Ele voltou aqui com a perna 40% menor em relação à outra, para você ter ideia. Então, ele começou a se lesionar em sequência, né? Por conta dessa diferença. Então, foi ter que fazer todo o equilíbrio dele. Enfim, quando ele estava pronto, o time já estava andando, ele já não tinha mais espaço no time, etc, etc. Então, ele continua aqui no clube, e esse ano ele está bem, está 100%, a pré-temporada foi feita normal com ele está apto a jogar, tá certo? Apto a jogar. O Guto gosta muito dele. Um dos primeiros jogadores que o Guto falou quando chegou foi se surpreender que o Wesley estava aqui, que ele tentou levar o Wesley para vários times que ele treinou, e o Wesley está à disposição, né? Vai ter um momento que ele vai entrar no jogo do time, né? Ele não entrou no jogo contra o Grêmio por uma estratégia de jogo que o Guto estabeleceu, uma estratégia de duelos individuais, e colocou 3 volantes. Colocou ali o William Oliveira
centralizado, o Charles pelo lado esquerdo e o Sobral pelo lado direito. O Sobral não jogou de ponta nesse último jogo, jogou por dentro ali. Né? Então foi para uma estratégia de jogo. Ele jogou sem meia naquele jogo. Então, mas é um jogador que tem muita qualidade, está pronto, não tem mais nenhum problema, está à disposição. Agora é com o treinador colocar ele para jogar. E ele está querendo muito jogar. Vai ter que esperar a vez dele. Não tem jeito. Né? É assim que funciona. Infelizmente, ele acabou na ordem dos 5 meias, ele hoje caiu lá para quarto. Né? Nós temos o Vina, que estava jogando como titular. Tinha o Bachola, que também estava jogando como titular. Né? Tem o Lima, que acabou também sendo trazido para jogar de meia, para jogar mais aberto, e tem ido bem. E tem ele, e tem o Quixadá. Então é mais ou menos assim, muito mais uma ordem, e vai chegar uma hora que ele vai jogar. E é bom porque tem um jogador desse nível, né? Que nós vamos precisar em algum momento. Presidente, a Sérgio, Secretaria de Esporte, está cobrando 20 mil de aluguel do Castelão. Eu acho um absurdo, eu acho um assalto. Me diga uma coisa, o Ferroviário pagou para jogar lá. O Ceará já teve um jogo, me parece, teve no campeonato, não sei se a cota no campeonato, a taxa era essa. Você tinha me falado que não pagou, eu sou Fortaleza, não pagou, e que os clubes Ceará e Fortaleza irão ao governador. Por que essa taxa tão absurda? Nós estamos vivendo uma época de pandemia, presidente. Está todo mundo de PIDs na mão. Como é que você recebeu isso? E já conversou com o governador sobre esse assunto? Ainda não, porque nós não conseguimos a agenda, mas nós já fizemos um ofício para ele, falando sobre essa taxa de 20 mil aí, e também pedindo que não fosse cobrado, e pedindo também para ele dar uma manutenção no campo. O campo está muito ruim. O campo do Castelão está muito ruim. O gramado está muito ruim. Né? E é porque não estava tendo jogo lá. Então está precisando também um pouco de atenção com relação ao gramado do estádio. Se deixar do jeito que está, sem manutenção aí, esse gramado daqui a um mês vai estar muito, muito complicado de se jogar. Mas, infelizmente, a gente já tem falado com o secretário de esporte, temos tentado a agenda do governador, mas não tivemos ainda uma solução para esses dois problemas, né? Gramado e aluguel, que não tem sentido. Por exemplo, na Copa do Nordeste, Sérgio, foi isento lá, a prefeitura e o governo isentou as taxas dos estádios. Muito justo. Então, não é momento agora de fazer cobrança de aluguel com os clubes. Nós não temos renda, não temos público no estádio. Então, é até um contrassenso. Bom, daqui a pouco voltamos nós e voltamos também, você está curtindo, né? A entrevista do presidente do Ceará aqui na marca da exclusividade nas Frias. Voltamos dentro de instantes. Cabo Regis Medeiros. Bem, amigos de Galvão Bueno, e todos os sábados vocês têm um encontro marcado com Sérgio Ponte, o repórter bi-bola de ouro do Nordeste, nas suas frias, as frias do Sérgio, o programa mais cáustico e desassombrado do rádio esportivo do Ceará. Não perca, hein? Se ligue nas frias do meu amigo Sérgio Ponte. Estamos de volta. Você está curtindo as frias do Sérgio hoje, numa entrevista sensacional com Robson de Castro. Você está curtindo, você está saboreando, está avaliando tudo que o presidente está falando, está jogando de peito aberto, mostrando as cartas na mesa, sem esconder absolutamente nada. Volto com a sua pergunta, Thiago Minhoca, o mago dos números. Eu queria saber agora sobre a MP 984, né? Teve exatamente você, juntamente com os outros clubes ligados à TANA, o encontro com o presidente da República. Tinha, não sei se teve, uma previsão de um encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que, pelo que eu vi de relatos, não era muito favorável a essa mudança, né, para adotar a MP. Como é que está esse andamento? Eu vi que muitos clubes se manifestaram favoráveis a isso, mas isso mesmo na prática está próximo de acontecer ou tem que ainda ser conversado com mais gente, tentar convencer mais pessoas para que isso seja levado à frente? Olha, da Série A, 16 clubes assinaram o manifesto. Na Série B, 19. Na Série C, todos. E os clubes da Liga do Nordeste, todos. E os que não assinaram na Série A, não é porque são contra a MP, não é por questões de vaidades ou coisa que o valha, né? Enfim, a MP, ela é boa para todo mundo. É boa para
para os clubes, e é boa também para quem hoje tem contrato com os clubes. No caso da Globo, ela vai dobrar o número de jogos, e a Turner também. O problema é porque o interesse da Globo não é só ela ganhar, mas ela não deixar o outro crescer, né? Essa é a lógica que ela tá assumindo nesse momento. E o presidente da República assinou essa medida provisória, levaram para um contexto político, né? E estão dizendo aí que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não vai pautar para a votação da MP, a conversão dessa MP em lei. Você não tenha dúvida de que vai ter um movimento muito grande nacional dos clubes para que essa MP seja colocada, para que essa pessoa seja pautada e votada. Porque não pode, no país que nós estamos vivendo, uma medida provisória que é boa para os clubes de futebol, de uma forma geral, e para todo mundo, ser deixada engavetada por conta de um interesse, né, único, que seria da Globo, que é a única que não quer que essa MP vá para frente. Mesmo ela ganhando, ela não quer. Então, vamos fazer assim, uma movimentação, vai ter aí, certamente, idas a Brasília, né, articulação com os políticos locais. Isso. Eu, particularmente, já liguei para todos os deputados federais aqui sobre esse assunto, todos manifestaram apoio, tá? Claro que a gente vê vamos ver na hora do vamos ver, né, se realmente esse apoio se confirma, mas, assim, todos se manifestaram que iriam, independente de ser situação ou oposição ao governo federal, apoiar aquilo que os clubes locais, Ceará e Fortaleza, estão apoiando. Foi isso que eles nos falaram. Agora, o interessante, presidente, é que são 515 pessoas. Se a MP for levada à votação, o primeiro da Câmara, depois do Senado, são 515 deputados e senadores que vão decidir a vida dos clubes. Aí você também não se ilude que tem a força da Globo perante a eles, perante os partidos, perante o governo. Então vai ser uma batalha realmente instigante, né? Não é só você trabalhando, não. Fortaleza deve estar trabalhando e os outros clubes também. Daí porque o presidente da Câmara, que é botafoguense doente, que é praticamente dentro da Globo, não tem interesse em colocar em pauta, o que é um absurdo, né, presidente? O que é um absurdo. Você tem razão, é um absurdo. É um assunto que interessa, não é o Robson, não é o Marcelo Paes, não é o Newton, não. Interessa aos clubes, aos torcedores, que tem mais opção de ver jogos e os clubes de faturar mais. É a sensibilidade que entra em campo. Não é verdade? Não tenha dúvida. O problema que eu vejo é que ele talvez não queira dar nem a oportunidade de colocar em votação. Tá? A gente ouviu o que é que os 515 têm a dizer sobre essa MP. Né? E acho até que se ele colocar em votação, nós vamos aprovar. Nós vamos aprovar ela. O problema é que ele vai sentar em cima dessa MP lá e não pautar. Mas ele vai ser pressionado. Ele pode ter certeza que ele vai ser pressionado. No Rio, onde ele tem um colégio eleitoral dele, ele vai ser pressionado também. Porque lá não é só o Botafogo, não. Lá tem o Flamengo, tem o Vasco, tem o Fluminense, né? E ele precisa dar uma resposta também localmente. E ele também vai passar, ele não vai ficar lá de eterno, né? Vai ter uma hora que ele vai ter que sair. Então a gente tem que trabalhar aí para unir forças e os clubes têm se unido muito, certo? Isso é fato. Nunca os clubes estiveram tão unidos na história recente como agora. E o Ceará está sentado à mesa das grandes decisões do futebol brasileiro. Isso é uma coisa também importante. Nós ficamos muito, muito fora desse processo ao longo dos últimos anos. Nós não tivemos a oportunidade de participar do Clube dos 13, que depois virou o Clube dos 20, né? Nós ficamos alijados desse processo todo. Hoje, o Ceará está inserido nas mesas de debates, de acordos, né, de possibilidade de criação de associações, ligas, o que for. Nós estamos sentados na mesa. Isso mostra que nós mudamos de patamar também no campo da credibilidade dentro dos clubes de uma forma geral. Então, isso também é muito positivo, foi uma grande conquista nossa. Temos conseguido nos consolidar nesses fóruns.
Você ia falar no assunto do Kleber ainda, tal? Não. Não vai verdade, falar sobre o Kleber, não. Não, era uma dúvida de data que eu tinha aqui, mas eu já achei outras matérias aqui, já tirei a dúvida por mim mesmo. Na verdade, o que eu queria perguntar ao Robson, aliás, você está curtindo o Robson de Castro aqui nas frias do Sérgio, ainda sobre essa história da MP, porque é o seguinte, os clubes têm contratos com o Globo e com o Turner por muito tempo, né, Robson? Me parece que até 2024 os contratos que existem. Esses contratos, mesmo, digamos que a MP avance, seja votada e seja aprovada, esses contratos, eles perdem essa força a partir do momento que for aprovado. Os clubes, a Globo, por exemplo, diz que são contratos perfeitamente, juridicamente perfeitos, né? E como é que fica essa questão dos contratos já firmados anteriormente à MP? E uma outra pergunta, é verdade que a Turner conseguiu entrar em consenso com os clubes e antecipar o fim do contrato de 2024 para 2022? Como vai se proceder a MP, o impacto dela nos contratos vigentes, tá? Já existem algumas decisões que dizem que o efeito é imediato, tá? Isso ainda não está vamos dizer assim, transitado em julgado. Está tendo recurso da Globo, aí tem recurso da Turner, a Turner está em litígio com a Globo com relação a esses direitos, né? Mas isso é problema deles, tá certo? Entre eles. Nós na verdade, temos o direito, nós temos o nosso direito que foi vendido para a Globo, para a TV aberta e para a PPV. E para a Turner foi fechada. Cabe a eles transmitir os jogos desses direitos. E se a Turner entende que o Ceará é mandante de um jogo que vai jogar com o Flamengo e que o Flamengo é um jogo, fechou esse contrato fechado com a Globo, e se ela entende que a lei do mandante está em vigor, em vigência e tem efeito já agora, ela vai transmitir o jogo do Ceará. Eu não sou parte disso. Esse litígio é entre eles. Tá? Eu não posso impedir isso. Então, esse debate está existindo. Tá? Eu tenho uma opinião de que os efeitos já vigoram agora, tá certo? Essa é a opinião minha, pessoal. É a opinião da maior parte dos clubes e dos jurídicos dos clubes. Com relação ao contrato da Turner, estava havendo um conflito, tá certo? A coisa já está pacificada, eu diria assim. E deveremos estar alinhavando isso de hoje para amanhã, ou no máximo segunda-feira. Quando eu digo alinhavando, assinando um acordo em que o cachimbo da paz será finalmente contemplado aí por todos. Mas eu não gostaria de falar sobre detalhes neste momento. Primeiro porque existe nesse acordo também um pacto de confidencialidade, tá certo? De como se deu esse acordo e como ficará daqui em diante. Então, eu não quero aqui melar essa possibilidade de estarmos entre hoje e amanhã, no máximo segunda-feira, fazendo essa repactuação com a Turner, tá certo? Por isso que eu não queria falar. Mas vocês já voltaram a receber parcelas, presidente da Turner? Não, a partir dessa situação, a coisa se normalizará. Okay. Tá bom? Bom, pois me tira uma curiosidade, eu sou muito curioso. Por que você não seguiu o exemplo do Fortaleza profissionalizando a sua diretoria? Sérgio, primeiro que é uma questão estatutária, né? Não sou eu que delibero sobre isso. Quem delibera sobre isso é o Conselho Deliberativo. Segundo, assim, eu acho que nós não precisamos fazer isso, tá? Na minha humilde opinião, a gente não tem essa necessidade. Nós temos executivos no clube. Nós contratamos executivos. Nós temos executivo na área de finanças, temos executivo na área de comunicação, temos executivo na área de marketing, temos executivo no plano de sócio, temos executivo na parte do futebol, temos executivo na parte de tecnologia, temos executivo na área administrativa, enfim, na área de patrimônio. Quer dizer, assim, não vejo necessidade disso. Nós temos essas pessoas que são especialistas, tá bom, Sérgio? Os passagens são especialistas contratados, executivos do ramo, da pasta, para isso.
É por isso eu não vi essa necessidade, não acho isso uma vantagem, não. Tá? Acho até que os nossos executivos ganham melhor do que os diretores remunerados, eventualmente lá pelo exemplo que você deu. Nós pagamos muito bem aos nossos executivos, são bons profissionais. Agora eu queria saber, Robson, aliás, agradecer, você, assim, é um dos melhores que a gente possa entrevistar, porque você é um cara muito franco e coloca sempre as cartas na mesa. Eu queria saber sobre dessa possibilidade, né, aconteceu essa última semana, de uma possibilidade do Campeonato Brasileiro parar por conta de contaminados. A gente viu lá o Goiás passar por isso, a gente viu clubes da Série B, clubes da Série C, jogos adiados. A gente sabe que o calendário é muito curto e, né, isso vai deixando o campeonato mais ameaçado. Foi conversado com os clubes, a CBF conversou alguma coisa de uma possibilidade de um procedimento, quer dizer, mudou até o protocolo, mas alguma coisa de uma possibilidade caso haja paralisação, ou tipo assim, é totalmente descartada essa possibilidade de haver uma nova pausa, porque, enfim, né, pode acontecer, mas foi conversado alguma coisa desse tipo sobre uma possibilidade do que aconteceria com o campeonato, se mudaria o formato, se estenderia o calendário brasileiro para tentar resolver uma possível situação que possa atrasar mais o campeonato? Tiago, é o seguinte, eu acho improvável o campeonato parar por qualquer desses motivos. Tem sido feito um pacto entre os clubes que se há determinada localidade onde o jogo está estabelecido como, né, onde vai se realizar o jogo, se nesse local não tiver condições de se fazer o jogo por questão de saúde, tem que se mudar o local e o clube vai mandar o jogo em outro local, não ali. Então, assim, nesse caso específico aí que tem acontecido, eu acho que foi um erro de protocolo, certo? Um erro absurdo de protocolo, e a gente já vinha batendo nisso, de você fazer uma coleta aqui localmente, e essa coleta ia para um laboratório fora daqui, que era no Einstein, para eles fazerem o exame, né? O exame daquela coleta e dar o laudo. Sim. Isso acontecia, às vezes, de um laudo chegar para a gente 2 horas antes do jogo. Isso não tinha sentido. O que é que mudou agora? Agora nós fazemos a coleta e o exame aqui mesmo com o laboratório local. Antes de viajar, eu já sei quem poderá viajar e quem não poderá viajar. Antes eu só sabia 2 horas do jogo. Se eu chegasse lá e meus 2 goleiros dessem positivo, eu ia ficar sem goleiro para jogar. Então, inverteu a lógica aí, agora está uma coisa mais lúcida, né? E nós estamos fazendo, tanto é que viajou todo mundo fez o exame, está todo mundo bem, viajou todo mundo. Na situação anterior, o que é que acontecia? A gente ia viajar, tinha feito a coleta aqui, ia viajar e só sabia o resultado, talvez, horas antes do jogo. E aí, como é que fica? Não tem voo para você mandar alguém? Esse foi o problema que aconteceu, esses adiamentos. Provavelmente isso não vai mais acontecer, porque o clube já vai viajar com os atletas que estão já testados e não vai ter mais possibilidade de o elenco que viajou ter alguma impossibilidade de alguém jogar. Além do fato, né, Robson, que essa semana o Ceará acabou sendo, de maneira exposta, totalmente equivocada, né? A imprensa lá do Sul começou a trazer uma história de que o Ceará estava com 7 jogadores infectados, o que, na verdade, foi uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, né? O Ceará, desde o começo, já vem fazendo um procedimento sem constatação e sempre tendo cuidado com isso, né? Isso aí foi fake news que inventaram aí, criaram, e saiu, aquela história saiu sendo copiada, né? Ctrl-C, Ctrl-V por parte da imprensa. Mas não houve isso, não. Tanto é que todos os jogadores jogaram. E a gente não tem tido mais casos de positivo. Por exemplo, até mesmo recentemente teve um auxiliar lá que apareceu lá com febre, gripado, mandando para casa. Rapaz, aí que esse cara está com Covid. No final, era uma virose normal, sem problema nenhum. Então, está muito controlado. Os clubes conseguiram aqui, pelo menos o Ceará, né? Eu acho que o Fortaleza também conseguiu fazer um protocolo bem feito. E também o momento aqui da nossa cidade está positivo, né? A estatística aqui está demonstrando que os números caíram muito aqui também para a gente.
Presidente, 3 em 1, está liberado, já está aqui há quase uma hora nas frias desse sábado. Primeiro, depois que as lojas do Ceará passaram a ser controladas pelo clube, aumentou em quanto o faturamento? Poderia ser até maior, né? Se o povo não estivesse em casa durante 4 meses. Outra, após a conquista do Nordestão, em quanto aumentou o sócio-torcedor? E a outra curiosidade, está usando esse cavanhaque branco, você está usando cavanhaque branco, é promessa ou por conta de um novo visual, presidente? Bom, com relação a lojas, eu vendi mais camisa esse ano que nos últimos 5 anos, pra você ter uma ideia, como era nossa área de franqueamento. É um negócio absurdo isso, né? Eu sempre bati nisso, tinha muita dificuldade de compreensão por parte de muita gente, e chegou um momento que a gente acabou conseguindo rescindir esses contratos, que eram contratos antigos, e passamos a adotar a marca própria com uma loja no novo modelagem, né? Loja Rusão, que aí é uma outra franquia que nós criamos, com outro perfil de qualidade, e a resposta foi gigante. É uma demanda reprimida enorme do torcedor. Enorme. Então, vendemos mais camisa nesses 7 meses, 8 meses, do que nos últimos 5 anos. Isso é fato. Programa de sócio. Da mesma forma, tivemos toda aquela dificuldade de romper os contratos, etc., porque eu também fazia muitas críticas ao programa. Remodelamos, fizemos em 10 dias mais de 20 mil sócios, ia chegar a 40 se não fosse a pandemia e fizesse a gente encerrar o nosso feirão. Né? Nossa inadimplência hoje, no programa de sócio, não chega a 1%, mesmo sem jogar, mesmo com pandemia. E mais, temos feito sócio durante a pandemia, temos feito sócio agora, porque criamos uma série de atrativos para o programa. Então, assim, não dá para comparar. Não dá para comparar. De longe, o que eu posso dizer, perdemos muito dinheiro nos últimos anos por esses modelos já ultrapassados que estavam lá, mas que infelizmente tinham contratos, que infelizmente também tinha uma resistência, né, por parte de alguns setores do clube. Mas a gente teve pulso forte e conseguimos fazer essas mudanças. Então, te colocar em números aqui, eu não quero chutar não, Sérgio, mas olha, a diferença é brutal. O balanço vai dizer isso. Com relação ao cavanhaque, que tá de barba também, porque ontem eu fui no barbeiro e ele diminuiu aqui, né, mas está de barba. Depois da minha doença, né, que eu fui acometido da Covid, aí eu deixei crescer e, enfim, ficou aqui como uma lembrança aí positiva, né, pelo aprendizado e pela pessoa melhor que eu sou hoje, talvez. Me sinto melhor hoje, em todos os aspectos. Bom, eu quero agradecer a sua presença nas feiras desta noite. Presidente, você bem definiu, Thiago. Ele é franco, ele é aberto. A gente gosta de conversar com o presidente por causa disso. Ele não esconde jogo, ele diz. O que ele pudesse falar, ele fala. Avaliação sua, Breno, dessa entrevista sensacional com o presidente Robson. Deu direito nem a última pergunta, Sérgio? Se for curta, se não for 2 em 1... Não, é curto. Aliás, você falou da barba do Robson, de fato ele tirou agora, mas até pouco tempo tava parecendo aquele Smurf chefe, a barba tava fechada, né, toda branca. Parecia aquele Smurf lá, o chefe do Smurf. Mas, Robson, a minha pergunta final para você é sobre o Arthur, né, porque depois ficou sabendo, quando ele foi negociado com o Basel, a história do mais-valia que o Palmeiras vendeu foi 100%, vendeu mais do que tinha de porcentagem. Eu até fiquei sabendo que o empresário do jogador, que está intermediando junto pelo Ceará e pelo Taboão da Serra a garantia dos 30%, porque não sei se vocês têm algum documento, a documentação parece que demorou a chegar. Como é que ficou essa história do Arthur, presidente? Na verdade, eles no papel, na hora de escrever o valor da venda, eles colocaram que venderam 100% dos direitos econômicos, né? Mas garantindo uma participação de 30% na venda seguinte, que é o que chama de mais-valia. E, para mim, isso também é direito do Ceará, é direito econômico disfarçado, né?
simulou ali uma estratégia jurídica, mas eu tenho convicção disso e eles também têm. Tanto é que eles já me pediram várias vezes para me dar a quitação dessa venda futura. E eu digo, para que eu vou dar? Se vocês estão tão certos que eu não tenho direito, eu não preciso dar isso para vocês. Pelo contrário, eu tenho convicção que eu tenho direito. E eles sabem disso, e nós vamos buscar isso na hora que acontecer. Não tem pressa, não venderam ainda. No dia que o Basel vender, aquilo que o Palmeiras auferir, 50% o Ceará vai buscar e repassar para o Tabuão a parte dele. Isso é fato. Isso aí eles já estão cientes disso aí. Se quiserem discutir isso no futuro juridicamente, depositar em juízo o valor, fiquem à vontade, mas nós vamos buscar. Perfeito. Okay. É isso, Sérgio. Acho que o presidente esclareceu tudo aqui que a gente perguntou. Como disse o Thiago Minhoca, uma entrevista muito franca. Sua avaliação, Thiago, para liberar o presidente, por favor. Pois é, para mim nota 10, né? O Robson sempre é um bom entrevistado, é um dirigente que não esconde, enfim, ele pode falar na medida do possível das coisas, claro, ele precisa resguardar certas informações, mas agradecer exatamente pelo tempo destinado aqui mais uma vez nas frias e que a gente espere contar com ele em futuras entrevistas, porque sempre é um bom entrevistado, e agradecer principalmente pela entrevista de hoje. Fica patenteado o nosso muito obrigado, presidente. Tenha um ótimo final de semana. Quem sabe, arrancando um empate amanhã no Mineirão, né, presidente? Pois é, amanhã é jogo difícil. Aliás, eu tenho dito que no Campeonato Brasileiro, cada jogo é um campeonato, né? Que você tem que buscar três pontos. Mas também não adianta a gente ficar lamentando o próximo adversário, enfim. E vamos jogar o nosso jogo, vamos buscar o nosso resultado, né? O Campeonato Brasileiro é longo, a gente vai ter aí momentos em que a gente vai fraquejar na frente de alguns e também tem hora que a gente vai surpreender na frente de outros, então vamos trabalhar. Acho que o grupo hoje está muito motivado, é uma pena que está um pouco cansado, né? O grupo está muito cansado, nós fizemos 5 finais consecutivas, CRB tinha que ganhar para classificar, Vitória tinha que ganhar para classificar, Fortaleza tinha que ganhar para classificar, e Bahia, os 2 jogos da final, foram 5 finais, desgaste físico muito grande, desgaste emocional, 20 dias fora de casa, né, chega de viagem à noite da quarta-feira, aí comemoração, aí na quinta-feira à tarde já tem treino, você tem pouquinho tempo ali com a família, 1000 problemas para resolver, dá atenção para a criançada, a viagem no outro dia de novo para Recife, né? Então, é realmente difícil, né? É o ônus de quem paga, de quem vai a uma final do Copa Nordeste. Acaba jogando mais do que todo mundo, se desgastando mais do que todo mundo. Agora, para recuperar, como o Guto colocou, rodar um pouco o elenco, né? Botar todo mundo para jogar, descansar jogadores e força do elenco. É a hora da força do elenco. Obrigado aí, Sérgio, Thiago, Breno, pela oportunidade. Bom final de semana para vocês. Torcer amanhã para o nosso Rosão. Abraço para você. Faltamos dentro de 3 minutos. As Frias do Sérgio.